Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Nelson Batista com mais uma aula de Geografia e nesta aula nós iremos falar sobre Nova Ordem Mundial, que é uma aula complementar à aula de Guerra Fria. Então, se você não assistiu a aula de Guerra Fria, acompanha aqui em cima que vai passar o card da aula e assista essa aula e depois você volta para esta aula agora, tendo em vista que esta é uma aula complementar à aula sobre Guerra Fria. Então, se você está chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e acione o sininho de notificações para receber as informações dos novos vídeos aqui do nosso canal. Então, Nova Ordem Mundial corresponde à ordem geopolítica que passou a acontecer no mundo após o final da Guerra Fria, ou seja, a partir do início dos anos 90 e que vem até os dias de hoje. Tá? Então, a nova ordem mundial é a estrutura de poder que está ocorrendo agora, neste exato momento. Tá? Então, a nova ordem mundial ela é marcada por uma estrutura de poder fragmentada, diferenciada, de acordo com o critério que a gente analise. Por exemplo, se nós formos observar pelo prisma militar, o mundo hoje em dia ele tem uma estrutura de poder unipolar. Ou seja, o mundo hoje em dia tem apenas um único polo de poder no que se refere às questões militares. E esse polo de poder seriam os Estados Unidos. Por quê? Porque nenhum outro país do mundo chega perto aos gastos militares que os Estados Unidos possuem na atualidade. Ah, nem a China? Não, nem a China chega perto, pelo menos até os dias de hoje. Tá? Ou seja, as Forças Armadas estadunidenses têm um poderio de destruição inigualável na atualidade. Tá? Agora, quando a gente fala nos aspectos econômicos, aí o mundo hoje em dia seria multipolar. Você teria os Estados Unidos, de um lado, você teria a Alemanha como sendo a líder da União Europeia, e você teria um bloco muito forte ali no leste da Ásia, em que você tem o Japão, China, tigres asiáticos, né? Então, o leste asiático hoje é a parte do mundo que mais cresce economicamente, né? E a China é o grande motorzinho, né, da economia do leste asiático, né? As previsões afirmam que nos próximos 20 anos, se nós tivermos aí, né, essa manutenção do crescimento econômico chinês e também do crescimento econômico estadunidense, a China vai ultrapassar os Estados Unidos e vai se tornar a principal potência econômica mundial. Né? Então, repare você, nós temos aí uma estrutura de poder que ela é variável. Né? Por isso que muitos autores classificam a nova ordem mundial como sendo, na realidade, a nova desordem mundial. É diferente do que acontecia na Guerra Fria. Na Guerra Fria, você tinha uma estrutura de poder bipolar, ponto. Então, nos aspectos militares, nos aspectos econômicos, nos aspectos políticos, o mundo era bipolar. De um lado havia a liderança dos Estados Unidos, do outro lado, a liderança era da União Soviética. Era inconteste isso. Hoje em dia, isso não acontece. Hoje em dia, o mundo pode ser unipolar ou ele pode ser multipolar. E muitos autores já afirmam que o mundo caminha para uma nova bipolaridade. Ou seja, de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China. Tá? Então, repare você que você não tem uma estrutura de poder bem definida. Daí, né, muitos autores utilizarem a expressão nova desordem mundial. Agora, uma coisa marcante na nova ordem mundial é a mudança na denominação dos países. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, né, o mundo dividia-se em 3 grandes grupos de países.
Você tinha os países do primeiro mundo, os países do segundo mundo e os países do terceiro mundo. O que seria países do primeiro mundo? Eram os países capitalistas ricos, né? Segundo mundo era o grupo dos países socialistas. E os países de terceiro mundo eram os países capitalistas pobres, né? E o Brasil, professor, se encontrava no primeiro, no segundo ou no terceiro mundo? O Brasil era um país de terceiro mundo, ou seja, era um país capitalista, mas era um país periférico dentro do sistema capitalista, tá? Agora, quando houve o fim do bloco socialista, né, você passou a ter só primeiro e terceiro mundo. Então houve aí, né, uma redenominação dos grupos de países. Então hoje em dia você tem apenas os países chamados do norte e os países do sul. Os países do norte seriam os países desenvolvidos. Já os países do sul seriam os países subdesenvolvidos. Agora, por que países do norte e países do sul? Isso não tem a ver exatamente com os hemisférios. Você tem muitos países subdesenvolvidos que se encontram no hemisfério norte, mas tem a ver com uma posição geoeconômica no mapa. Ou seja, os países desenvolvidos, em geral, encontram-se ao norte, acima dos países subdesenvolvidos. Apenas 2 países desenvolvidos, isto é, do norte, se encontram no hemisfério sul. Esse é o caso da Austrália e da Nova Zelândia. Então, os países hoje em dia são ou do norte, desenvolvidos, ou do sul, subdesenvolvidos. E outra coisa que aconteceu, na nova ordem mundial foi a ascensão econômica de alguns países do sul, isto é, de alguns países subdesenvolvidos. Esses países foram denominados em 2001 como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, a África do Sul também foi incorporada a esse grupo. Então, você tem aí o chamado acrônimo BRICS. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, África do Sul. E qual é a importância econômica dos países do BRICS para a economia mundial? Muito simples. Esses países foram aqueles que apresentaram taxas de crescimento econômico muito elevadas ao longo aí das últimas décadas. E aí, quando essas economias não caminham bem, a tendência é que a economia internacional sofra uma desaceleração, sobretudo no caso da China. Então, quando a economia chinesa dá uma patinada, o mundo inteiro também tende a derrapar. Ok, pessoal? Muito bem. Então, de novo, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal Espaço em Transformação. Curta, compartilhe e acione o sininho de notificações para receber as informações dos novos vídeos aqui do nosso canal e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos blog, Facebook, Instagram, todos eles Espaço em Transformação. Um forte abraço e até a próxima.